Alô, garotada, que bom estar com você de novo. Olha que rápido passa a semana. Assim como a semana passa rápido, outubro está chegando de forma muito rápida. Não seja daquele aluno preocupado. Eu conheço um monte de aluno que se preocupa, é um estresse, mas não estuda. Gente, o segredo é não se preocupar e sim estudar. Use bem seu tempo. Um bom planejamento até lá, você vai ganhar bastante coisa ainda. Até porque, ao longo da prova, as pessoas pedem a vaga. Todo mundo entra lá com a vaga no bolso. E mais uma vez estamos aqui, a nossa parceria da sexta. Dom Jaime no segundo tempo. Tá animado, Dom Jaime? Tudo bem, sempre animado, na luta aí. Como é que é? Vem cá. Luan. Biologia agora, né? Vamos lá, vamos biologicar isso? Biologicar. Então, gente, olhando aqui agora, só pegando no vácuo do que a gente conversava ainda há pouco, o Brasil hoje conta com uma legislação bastante interessante na área ambiental. É claro que à medida que vai passando o tempo e a gestão ambiental no mundo, ela começa para valer em 1972, a partir de uma reunião em Estocolmo. De lá para cá, a gente passou por várias etapas, inclusive quando a gente fala em gestão ambiental, o empresariado mundial passou por várias etapas. A primeira, o pessoal começou a achar que a incorporação nas empresas da questão ambiental era custo. Num segundo momento, já nos anos 80 para 90, os empresários perceberam que, na verdade, a preocupação ambiental, quer na empresa, quer na sua casa, passa a ser uma grande lição de economia. Porque, na verdade, é cuidado. Para você ter uma ideia, agora praticamente todo mundo faz isso, mas depois de uma consultoria, uma pousada resolveu colocar timer nos corredores. Quer dizer, se tem gente, acende a lâmpada, não tem gente, está escuro. E colocou um aviso no banheiro. Se você quiser lavar a toalha, deixe no chão. Se você quiser reusar e não quiser lavar, deixe no toalheiro. Porque às vezes a gente vai lá, você na tua casa não lava a toalha todo dia. Você passa uma semana lá e depois lava. E as pessoas começaram a deixar no toalheiro, porque às vezes ia ficar 2 dias na pousada, 3 dias não precisava. Isso gerou uma economia de R$40 mil por mês. Além de deixar de usar energia elétrica, água, de colocar o material de limpeza em corpos d'água. Então, há uma economia geral. Mas, num terceiro momento, nesse momento atual, as empresas, as grandes empresas de todo mundo e os empresários têm uma nova visão da gestão ambiental. Ela não é nem custo, nem só economia. Custo, de forma alguma. É uma questão estratégica. Hoje, as grandes empresas que estão na Bolsa, obrigatoriamente, têm um estudo de saúde ambiental da empresa. Porque, internacionalmente, se eu investir numa empresa, eu sou corresponsável pelo passivo ambiental dessa empresa. Então, se lá na frente, um dia a conta chega, houver um processo, se tiver que recuperar ambiente, tiver uma multa ambiental, todos que investiram são corresponsáveis. Por isso, os investidores querem saber qual é a ação, qual é a saúde ambiental na empresa. E as empresas passam a ter uma responsabilidade ambiental e social. Existem países, como os Países Baixos, não há fiscalização do governo. Há sim uma educação ambiental em massa e a população é que fiscaliza. Gente, se você mora na área do entorno de uma empresa, você é o primeiro interessado que não haja o descarte de efluentes perigosos ou de gases para a atmosfera que vão prejudicar a sua saúde. Ora, se a população que está no entorno fiscaliza,
aqui não tem corrupção, porque eu sei que é a minha saúde que está em jogo. Geraldo, só fazendo um parênteses. Há países na Europa onde quando as pessoas vão nos parques, cada pessoa leva o seu saquinho transparente, come, guarda no saquinho, ou leva para casa ou joga na lixeira. É impensável comer, joga no chão. Cada pessoa já vai preparar para isso. Consciência ambiental. Vamos chegar um dia aqui assim. Demora um pouquinho, mas já estamos, pelo menos, criando consciência a respeito. O importante é que as pessoas, e você, difunde, porque não adianta o pai chegar para o filho e falar, você tem que fazer isso. A gente precisa do exemplo. Se você der o exemplo, as pessoas que te acham legal, que são teus amigos, vão seguir, você não precisa falar uma palavra. Aqui em Santa Catarina tem uma cidade gerada por austríacos, chamada 13 Tílias, em alemão, Dreizenlinden. Pois lá, se você pegar qualquer resíduo e jogar na rua, você é multado. Mas se você estiver comendo e colocar na lixeira sem isolar, você também é multado. Porque a mosca não sabe que ali é lixeira. Ela vai ali e vai transmitir doença para outro. Então veja o que é a consciência. A gente tem vários exemplos também no Brasil. Mas eu falava, Dom Jaime, da questão da nova lei de resíduos sólidos aprovada em 2010. Foi promulgada lá para entrar plenamente em atividade a partir de agosto de 2014, prevendo que a partir de agosto de 2014, nenhuma cidade no Brasil deveria ter mais lixão. E aí vem a onda mundial incorporada pela nova lei da questão daqueles R's todos. A gente primeiro tem que reduzir. Vamos reduzir o custo ambiental, vamos reduzir o uso de insumos, vamos reduzir o uso de matéria-prima, como? Melhorando os processos ou, quem sabe, trocando a matéria-prima. Se eu produzir qualquer equipamento, aí eu vou tentar, quando for descartar, reusar. Então, reduzir, reusar. Então, vou colocar para outro fim, por exemplo, pega pneu que vai jogar fora mesmo, ajuda a fazer asfalto, imobiliza no asfalto. Se eu não conseguir reduzir nem reusar, eu vou reciclar. E só em última análise eu vou tratar para levar à disposição final, que pode ser o aterro sanitário. Nem pensar em aterro controlado ou lixão. O aterro sanitário tem uma manta que impermeabiliza o solo para evitar a contaminação do lençol freático, onde o chorume é tratado, recolhido e tratado, e nós podemos, inclusive, a matéria orgânica usar para produzir biogás e, a partir daí, energia elétrica. Lembre que o pessoal vai cobrar muito sobre a questão da biomassa. A biomassa é uma fonte de energia fascinante e o Brasil não tem usado. É claro que a gente vive num país que tem bons exemplos em todos os estados, como temos maus exemplos em todos os locais. Valeu? Agora a gente pode ir para a questão. Telinha. Quais são os temas abordados? Uma questãozinha de ecologia, para variar, que todo ano cai, e a biogênese e biogênese. Ai, 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 que será isso, hein, Dom Jaime e Luan? Estamos curiosos. Vamos lá. Tamanduá, Cíclopes didáctilos, o menor tamanduá do mundo. Vamos ver o que o texto diz, olha o bichinho se alimentando, predando. ¿Sabe cómo que é tamanduá em espanhol? Oso hormiguero. Porque hormiguero é com formiga, não sei se tamanduá come formiga. Come. Por isso oso hormiguero. Olha a língua dele ali, buscando a formiguinha lá, um petisquinho, né? Diz assim a questão 68, o menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade,
se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. Esse é o texto. Gente, e agora? Eu não sabia que o menor tamanduá... Você e boa parte do pessoal que fez a prova não sabia. Mas não tem pergunta também, eu tenho o texto base. Aí você tem que perceber padrões. Gente, o segredo da vida é perceber padrões. Você, mas está descrevendo a ação do tamanduá. Não é tudo o que ele faz? É um dado. Agora vamos ver a pergunta. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tem idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas. Lembra que tudo tem um preço, hein? Senão dizer, olha que bom ser tamanduá. O que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Olha aí, texto de ciência hoje das crianças. Por isso está numa linguagem acessível às crianças. Aí diz o seguinte, essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu habitat. Então, habitat é a área física em que vive a espécie. Pergunto, Dom Jaime Arruda, descreveu a área física em que ele vive? Não, ele não, né? Não fala. Biótopo é a parte abiótica do meio. Ou seja, são os fatores físicos, como luz, pressão, temperatura. Com falta da luz também, né? Sim, tanto a presença quanto a falta. Fatores físicos e químicos. Vocês perceberam a descrição de fatores físicos e químicos? Não. Nível trófico é sinônimo de nível alimentar. Olha que beleza essa questão que envolve uma boa parte da ecologia. Muitas definições que o aluno tem que saber. Sim, também, são né? os conceitos Exatamente. básicos aí. Ora, quando eu trato de uma cadeia alimentar que mostra o fluxo de matéria e energia no ecossistema, você tem os que fazem entrar matéria e energia no ecossistema. Isto é, produzem matéria orgânica a partir da matéria simples, são os produtores. Aqui estão os fotossintetizantes. Lembra que os produtores ocupam o primeiro nível trófico. Primeiro nível. Quem se alimentar de produtor, por exemplo, um herbívoro, será chamado de consumidor primário e ocupará automaticamente o segundo nível trófico. E assim sucessivamente. Um carnívoro que seja predador desse herbívoro, do consumidor primário, será dito consumidor secundário e, logicamente, ocupará o terceiro nível trófico. Pelo que eu percebi, não está falando da sequência de matéria e energia no ecossistema essa questão. Falou apenas do tamanduá, não foi, crianças? Exatamente. Então vamos apagar aqui que eu quero te mostrar outra coisa. Evidentemente que nem toda produtora ou toda parte do produtor vai servir de alimento. Evidentemente que nem todo consumidor primário servirá de alimento. Todos que morrerem servirão de alimento para os decompositores. Nossa, Geraldo, quem são eles? Bactérias e fungos, fundamentalmente. Aí você diz, qual é a importância ecológica dos decompositores? A reciclagem da matéria.
Reciclagem da matéria. Eles devolvem a matéria simples para o meio para ser usada de novo pelos produtores. Então, olha aqui para mim. A matéria é cíclica nos ecossistemas. A gente fala em reciclagem e você tem alguns ciclos que caem em todas as provas do mundo e do Enem. Ciclo da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. Não esqueça de olhar, porque eles são frequentadores habituais de provas. Isso quer dizer que os nitrogênios que eu estou usando, os carbonos que estão no meu corpo, já frequentaram seres que viveram nesse planeta no passado e que foram decompostos. Então já estavam em cadáveres de vegetais, animais, quem sabe de outras pessoas, um ancestral nosso por aí. Ok? Agora, a energia a gente fala em fluxo. Guarde isso que é importantíssimo. Cada vez que a energia, que um ser serve de alimento para o outro, ele passa no máximo 20 a 30% da energia. Eu falo em fluxo, a energia vai se perdendo nas cadeias e acaba de se perder nos decompositores. Por isso a gente precisa sempre de uma fonte externa de energia. E essa fonte é o Sol. Ok? Vamos lá então? Nicho ecológico é o papel funcional da espécie no meio. É tudo que a espécie faz no meio. Gente, o texto estava descrevendo a ação do tamanduá, o que ele faz, como ele vive, o que ele... Sim ou não? Creio que sim. Sim, né? Potencial biótico é a capacidade de adaptação da espécie ao meio. Vou te explicar uma outra coisa que vive caindo. Cuidado! Dom Jaime falava há pouco, não saia levando uma plantinha de um lugar para outro, olha que bonitinho, fui lá em El Salvador, vou trazer para Brasília. Exatamente. Não, não, não! Sabe por quê? Isso é uma espécie exótica, uma espécie que não é típica daquele ambiente, chama espécie exótica. A gente está trazendo um desequilíbrio ecológico fantástico. Por quê? Porque durante um certo período ela não vai encontrar uma grande resistência do meio. Vai ter espaço, vai ter comida, mas não tem predador, não tem parasito e vira uma catástrofe ambiental. Por isso é proibido hoje você levar animal, levar vegetal de um lugar para outro. Não faça isso. Inclusive dentro do próprio país, já que nós moramos num país continental. Você vai passear em algum outro estado e volta assim, ó, eu trouxe uma plantinha que aqui não tem, ó, esse bichinho... Gente, vira uma tragédia ambiental. Não faça isso. Agora estude, porque as espécies exóticas, a noção do que seja, estará no Enem. Yes, yes, yes. Olhando para cá. Olha a nossa resposta, nicho ecológico. Gente, olhando para mim. Tudo que a espécie faz no seu habitat é nicho. E habitat é onde ela vive. Então, eu tenho que descrever uma área física. Por outro lado, você diz, mas lá numa floresta eu encontro um monte de bicho, um monte de planta. Claro que encontra. Duas espécies podem habitar tranquilamente o mesmo habitat, desde que não ocupe o mesmo nicho. A ocupação do mesmo nicho pode ser parcial ou total. Se duas espécies de mesmo nicho se encontrarem no mesmo habitat, entre elas haverá uma competição. E lembrem que a natureza é impiedosa, a natureza é implacável. Se elas competirem, a espécie mais frágil ou desaparece ou migra. E aí eu vou te falar uma coisinha, até vou escrever aqui no quadro para você olhar. Olha um gráfico chamado princípio da exclusão de Gauss. Exclusão de Gauss. Uma experiência feita com paramécios, e na verdade foi colocar, tinha um meio de cultura com paramécio
sozinho, só aquela espécie, o outro meio B com uma outra espécie vivendo numa boa, o desenvolvimento normal. Aí coloca os dois no mesmo meio de cultura. É claro que um paramécio, que é um protozoário, não vai se alimentar do outro, mas uma das espécies declina, desaparece. Por quê? Porque vão competir por alimento e espaço. Né? Então, se duas espécies de mesmo nicho se encontrarem no mesmo habitat, entre elas vai haver competição. Igual você, menino que me assiste em qualquer lugar do Brasil. Você pode viver harmoniosamente com outros meninos na mesma festa, desde que não queiram a mesma menina. Porque senão vocês vão brigar. Só não vão passar a usar daqui para frente e falar, a gente não brigou, estava só competindo. Vai valer a briga do mesmo jeito. Valeu? Olhando para cá, segunda questãozinha. Tudo bem, meninos? Tranquilos? Chargem. Olha a charginha ali, ó. Paf, geração espontânea, que absurdo. Ai, 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 agora o que é que vem aí pela frente? Gente, olha, grãos de trigo. Olha, ratinho, experiência de von Helmont. Geraldo, o que é isso? Vamos ver a questão e depois eu te explico. Insetos locais, larvas de moscas, criadas em arroz cozido, são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido. Olha que legal. Eles não sabem que são as moscas que põem ovinho, aí sai a larvinha, depois ela forma um casulinho e vira a mosca adulta. Vira uma pupinha. No entanto, acredito que ela surge espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente que... E aí tem as nossas alternativas. Antes disso, vamos brincar aqui. Não está apagando, mas não tem problema. Vamos deixar aí. Olhando para mim. Você tem um texto, um tema, em qualquer livro de biologia do ensino médio, chamado assim, Origem da Vida. E aí o aluno faz uma confusão desgraçada, porque mistura dois momentos. O primeiro momento é a gente estudar como a vida apareceu na Terra. E aí eu tenho que voltar à Terra primitiva. A Terra tem 4,5 bilhões de anos e a vida aqui tem pelo menos 3,5 bilhões de anos. Então eu tenho um intervalo de tempo entre 4,5 bilhões de anos e 3,5 bilhões de anos em que esse planeta foi formado, as coisas foram mudando e a vida apareceu. Então, primeiro momento da nossa discussão, origem da vida. E eu tenho falado, perceba padrões. Qual é o padrão dos seres vivos desse planeta? Somos formados por células. Logo, mas pode ter surgido uma coisa muito diferente? Pode, mas não vingou e nós não temos qualquer vestígio de. Todos os fósseis estudados, célula. A única exceção é o vírus, mas a gente tem uma outra via de acesso, ele depende da célula. Então, o padrão é celular. Logo, estudar a origem da vida na Terra é estudar a origem das primeiras células. E aí apareceram várias teorias. Uma delas, o criacionismo. Nossa, mas como o pessoal era religioso, Geraldo, o criacionismo adotou a Bíblia. Não, cara. É porque até o meados do século XIX, o pessoal tinha a ideia de que a Terra tinha apenas 5.000 anos. Em 5.000 anos, Dom Jaime, não dava para as coisas surgirem naturalmente e sequer para modificarem. Por isso, a partir daí, surge o fixismo, que o pessoal teme em dizer que é a teoria da evolução. É a teoria anti-evolução, porque a evolução é mudança e o fixismo dizia que nada mudava. Adotaram a versão bíblica. Por quê? Porque era mais coerente para eles.
Então, atenção, evolução é ciência, religião é outra coisa e as duas coisas não se misturam. Depois surgiram outras teorias, como por exemplo a teoria da cosmogênese ou da panspermia cósmica. O pessoal falou, não tinha condição de ter vida na Terra, então veio de fora. Para vir de fora só podia ser o quê? Na forma dos seres mais fantásticos que nós conhecemos, que talvez suportassem uma viagem cósmica às bactérias. Por que essas teorias não são aceitas? Faltam provas. O dia que as provas vierem, a gente adota. Então, em ciência, a gente é frio. Não é o que eu acho, não é o que eu creio, é o que eu posso provar. Mas a cosmogênese é impossível? Não. Desde que prove, tudo bem. Ok? A teoria atual chama uma teoria de evolução gradual dos sistemas químicos. A gente depende de um sujeito chamado Oparin, que formatou essa teoria lá nos anos 30, morreu não faz muito tempo, e é bioquímico. E a teoria chama heterotrófica, prega que as primeiras células que surgiram no planeta eram heterótrofas, anaeróbicas e fermentadoras. Então, se perguntar qual é o primeiro tipo de respiração que apareceu? A fermentação. É claro que a natureza, meninos, ela vem do simples para o complexo e do complexo para a extinção. E nós somos uma espécie bastante complexa. O resto você imagina. Por isso que veio, o Oparin fez o trabalho a partir dos gases da atmosfera primitiva, segundo ele, pode ser até que não era assim, e disse que aí, com calor, radiação, energia de tempestades, aí de grandes descargas elétricas, reagiram e formaram as primeiras moléculas orgânicas simples com aminoácidos. E a gente depende muito de uma experiência feita ainda nos anos 50, tanto é que a gente chama de a teoria de Oparin-Miller, por um indivíduo chamado Miller. O que ele fez? Pegou 2 balões, uniu por tubos, colocou água, metano, amônio e hidrogênio, que era o que compunha a atmosfera primitiva, segundo Oparin. Aí submeteu a descarga elétrica, colocou um condensador e durante uma semana ele deixou esse material trabalhando e indo para um depósito. Aí ele pegou esse material do depósito e foi ver se tinha aminoácido, como preconizava a teoria do Oparin. E, gente, tinha aminoácido. Aí você diz, ele provou a teoria do Oparin? Não. Ele só mostrou que a primeira ideia da teoria é viável. Lembra que a gente está fazendo ciência sem emoção e com a razão. Ok? Mas tem um segundo momento. Você pega a antiga Grécia, passando toda a Idade Média, haviam espécies que as pessoas não sabiam seu ciclo de vida. E aí elas não sabiam como surgiam. E por isso surgiu essa teoria chamada geração espontânea ou a biogênese. Só que passa por cabeças fantásticas. E é claro que o pessoal aí cria toda uma ideia em cima. Não é qualquer corpo, qualquer substância que pode dar origem a algumas espécies. Ela tem que ser dotada de uma energia geradora chamada princípio ativo. E quem defendia essa ideia? Gente bastante importante. Lá na antiga Grécia, Aristóteles. Você vai guardar 2 nomes, o Aristóteles e o que o texto falou ainda há pouco, o que está na tela, do von Helmont. O Aristóteles disse que as rãs surgiam do princípio ativo que tinha no lodo no fundo dos lagos, dos brejos. É claro, eles não conseguiam entender que anfíbio tem uma parte da vida na terra, uma na água. Eles não viam as rãzinhas indo lá reproduzir, mas viam os filhotes saírem. O von Helmont, um médico belga famoso na época, cria uma receita para produzir ratos por abiogênese, numa época que a sujeira, o que mais tinha era rato. Grão de trigo, um canto escuro, sossegado de um quarto, camisola suada, na época não tinha desodorante, ninguém depilava. 21 dias e surgirão ratos por abiogênese.
Por isso, olhando a tela, você tem ali os ratinhos, grãos de trigo, 21 dias. Olhando para mim de novo. Claro que algumas pessoas começaram a achar que isso era meio estranho. Agora você vai guardar quem contrapôs a abiogênese, uma teoria chamada biogênese. Hoje em dia, todos os seres vivos originam de seres pré-existentes. E aí tem coisas belíssimas. A gente tem que acompanhar o contexto histórico para você dar valor ao que foi feito. A primeira história, claro, carne de caça, peixe, rapidamente estragava, enchia de larvinha de mosca. Eles não sabiam que eram larvinha de mosca, eles chamavam de seres vermiformes. E não tinham o que fazer, a carne em putrefação originava as larvinhas. Até que o Red, mas peraí, onde tem carne tem mosca e tem larvinha. Será que não fazem parte do ciclo de vida da mosca? E olha a importância da leitura. Ele concretizou essa ideia para fazer a sua pesquisa porque ele estava lendo a Ilíada. E lá falava do soldado grego, falava em Patroclus, sendo consumido o soldado por larvas de mosca. Ele falou, gente, eles já sabiam disso. E aí que ele fez a sua pesquisa com um frasco, com 2 contendo carne, um com gás que a mosca não entrava e outro sem gás. Aí a mosquinha entrava naquele e só naquele surgiu larvinhos. Então acabou com a biogênese? Teria acabado, não fosse um outro fato. Leeuwenhoek lá descobriu os micro-organismos, na verdade bactérias. Aí o pessoal, mas isso é tão pequeno que não pode ter reprodução. E aí começa toda uma outra experiência, por isso vem o Spallanzani, que faz, ele começa a achar, isso está no ar e cai. Ele tinha uma sopa, né? Um caldo nutritivo, caldo de carne, de legumes. Eles começaram a ferver, porque achavam que matando o que estava dentro, tampando não vindo de fora, nada acontecia. Aí começou uma briga entre o grupo desse padre chamado Spallanzani, que dizia que os micro-organismos estavam no ar e não surgiu do princípio ativo do caldo nutritivo, com um outro grupo que dizia, não, você ferveu demais, matou o princípio ativo. Mas aí sabe o que aconteceu? Descobriram o oxigênio. E disseram, então, está explicado, você aquece, o oxigênio vai embora. Por isso que veio o trabalho do Pasteur, que está no final aqui. Ó, esse é o trabalho do Red. Olha aqui, ó. O grupo controle está fechadinho, aqui com gás e aqui aberto para a mosquinha pousar. Só aqui apareceu larvinha. Aí olha o trabalho do Pasteur. O que o pessoal estava falando agora? Que acabava o oxigênio. Por isso que ele ferveu, esterilizou e fez esse gargalo comprido. Por quê? Porque o ar entrava, mas o micro-organismo não entrava. Aí quando ele quebrou, realmente contaminou, comprovando que todo ser vivo, hoje em dia, origina de outro pré-existente. E aí a gente vai na nossa resposta. Diz assim, seres vivos podem ser criados em laboratórios, não foi isso. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos, não foi isso. O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. E aqui está a nossa resposta. Olhando para mim, depois que o Pasteur fez esse trabalho, mudou o mundo. Hoje, a higiene, a asepsia de ambientes. Hoje, a esterilização de material, quando você passa o álcool gel na mão ou lava o alimento antes da refeição, você está aplicando o princípio de Pasteur, que controlou e fez um monte de trabalhos na França na época, inclusive aumentando e diminuindo a temperatura, criando o método chamado pasteurização. Gente, um grande abraço. Até a próxima, meninos. Sucesso para vocês. Tchau, tchau.